Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Pai Celestial, nesta noite nós nos encontramos mais uma vez com os nossos corações abertos, felizes por estar aqui e desejosos que o Senhor nos fale mais uma noite. Às vezes simples palavras que saem de dentro da Bíblia Sagrada é o suficiente para nos dar entendimento, Senhor, nos esclarecer tua palavra e nos dar o direito sobre Satanás de erguer nossas vidas e de posicionarmos para o grande momento das nossas vidas, que era estar com o Senhor a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Por isso Deus nos deu o entendimento, a graça para estar com o Senhor sempre na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto o irmão Samuel prepara a salva, vamos cantar o coro deste outra vez. Precioso pra mim é Jesus. Cante com a alma. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Nós temos a oportunidade de nos reunirmos outra vez para aprendermos sobre a palavra de Deus. Esta semana eu estava pensando sobre as nossas vidas na presença de Deus e podemos encontrar nós, às vezes, eu vou dizer às vezes para não julgar ninguém, não desanimar ninguém, mas dá para entender que, espera um pouco dessa movimentação acabar, dá para entender que o Evangelho está cada dia mais se tornando normal, as pessoas tendo um entendimento sobre o Evangelho que é algo simples para viver, é apenas vir à igreja e
ser um dizimista, e como no campo de futebol eu já tenho meu ingresso, já tenho minha cadeira cativa garantida. O profeta diz que quando chegarmos naquele lugar, do outro lado, haverá muitas surpresas. Você quer ver um homem cair da fé? É você ouvir este homem dizer que está orando demais, que está lendo demais. Você pode esperar o tombo dele. Porque o que fazemos não somos como os fariseus. A Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não pode ver, quanto mais o meu vizinho. Então, quando você ouvir alguém dizendo: eu tenho levantado direto para orar, eu tenho lido, tenho vivido, eu tenho lido direto, você pode esperar. Você tem que começar a orar por ele, para você encontrar o lugar que ele vai cair, para você achar ele, porque tem uns que você nem acha. Evangelho não é como nós pensamos. Evangelho, quando Jesus diz que o que a mão direita fizer, a esquerda não pode saber, não pode saber. Isso eu tenho que procurar consagrar a minha vida, ter o meu momento de leitura, de consagração, sem que a minha esposa fique sabendo. É assim que a gente faz. Eu tenho que levantar, se eu, como um pastor, preciso de uma vida mais envolvida com Deus, se eu tiver que levantar de noite para orar, eu tenho que levantar devagarzinho para evitar que ela veja que eu levantei. É assim que a gente faz. Eu conheço algumas esposas de alguns ministros que, se o marido dela orar por alguém e aquela pessoa for curada, ela faz propaganda o ano inteiro. Nós não podemos ser assim. E eu não estou falando que com isso estou revelando, tendo revelação das coisas, mas sempre que alguém às vezes está prestes a tomar uma rasteira aqui na igreja, eu sempre intercedo por ela, não porque eu vejo, mas porque eu percebo, né? A atitude da pessoa demonstra muito. Então tome o Evangelho, tomemos o Evangelho, a palavra, como algo sagrado, algo que merece respeito o tempo inteiro. Quando a Bíblia diz assim, irmão Joaquim: bem-aventurados os mansos e os humildes, porque eles herdarão a terra. Ninguém vai herdar a terra fora de mansidão e humildade. Ninguém. Quando Jesus disse: acabou, os mansos e os humildes herdarão a terra. Já ouvi algumas pessoas dizerem que o profeta, ele mesmo conta que ele era um homem agitado, um homem nervoso. Só que as pessoas costumam pegar algumas atitudes do profeta antes da palavra ser aberta para ele. Depois que ele viu toda a Bíblia, na abertura dos selos, ele disse que nunca mais foi o mesmo. É verdade. Algumas pessoas gostam de esporte e querem se justificar porque o profeta gostava de boxe. Ele foi um pugilista durante algum tempo. Tá, mas parou aí? Quando a palavra foi aberta, ele viu que ali não era lugar de um cristão. Então nós temos que pegar toda a palavra. Quando a Bíblia disser para mim que se eu não consagrar a minha vida, eu não irei, o melhor que eu tenho que fazer é consagrar. Hoje eu estava atendendo o irmão, até liguei para o senhor ontem, não sei se o senhor viu minha ligação. Sabe quem estava lá em casa hoje? O irmão João, irmão do irmão brasileiro. Ele foi lá me procurar. Ele disse que chegou a hora de Deus
Ele deixou o telefone em Fortaleza. Eu falei com ele, porque na hora que nós estávamos conversando, eu disse para ele, eu vou ligar para o Antônio, que foi ele que foi te visitar. Aí ele chegou bem quebrantado, conversamos muito. Algumas pessoas estão dentro do que é verdadeiro e estão levando a música que mais combina com a vida dessas pessoas é a música do Zeca Pagodinho. Diz: deixa a vida me levar. Vida leva eu. Muitas surpresas acontecerão. Eu falei para vocês domingo passado, eu fiquei preocupado determinados dias se eu não estava exigindo demais da igreja com relação a uma vida cristã e tal. Mas quando você volta na Bíblia outra vez, irmã Miriam, eu não posso ir para o céu porque a senhora ficou falando para mim que eu sou eleito. Alguém não pode, não, eu não fiquei mais firme na igreja porque o pastor agora só pega firme, só fala sobre dar testemunho, é difícil. Pois é, mas eu estou falando só o que Jesus falou: quem quer vir após mim, tome a cruz. Eu conheço algumas igrejas que as pessoas acostumaram. Eu estava há algum tempo já, estava num culto, meu marido, onde as pessoas acostumaram o pastor ter que estar falando para elas que elas são eleitas, que você é isso, que você é aquilo, e elas choram, vibram. E aí nós estávamos num culto nesse dia, e este pastor nesse lugar até pegando firme, ensinando algumas coisas, e o povo bem quieto, o povo bem assim, não via muita vibração de amém, de aleluia. E chegou no momento da pregação que ele trouxe uma parte da pregação e disse para a pessoa, disse para aquela igreja, disse: não, porque você é eleito, pisa na cabeça do diabo, sapateia na cabeça do diabo. No instantinho o povo estava tudo em pé, vibrando, chorando. Foi: como é que é? Você tem que estar falando para a pessoa animar. Você e eu, você é que tem que se ver aqui dentro e ver a sua responsabilidade. Senão a vida não muda. E hoje eu quero falar aqui sobre Gênesis capítulo 3. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias. Pastor, sim. Como é que está o Paulo? Eu não mais falou. Estou indo lá toda semana, graças a Deus. Mais ou menos. Tem uns lá que está tentando levar a vida, deixa a vida me levar. O senhor não está mais falando na quarta-feira do Paulinho. É só porque tem praticamente os 3 anciãos só agora, né? Porque a irmã Eliane mudou. E eu vou lá para dar uma assistência. O mais novo tem 78 anos. Mas estão indo lá, não é porque eles são velhos que eu deixaria de ir. Mas está bem, a congregação está de pé, né? Obrigado por perguntar, irmão. Gênesis capítulo 3, no verso... Vamos começar no verso 22. Gênesis 3, já preguei uma vez aqui sobre essa escritura, mas hoje eu quero falar num outro ângulo, porque eu coloquei no meu coração em explicar para a igreja mais sobre a manifestação do Filho do Homem. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor Deus, nós já oramos, mas voltamos a falar do Senhor, porque necessitamos, Deus, de luz da Tua palavra,
para que tudo quanto formos falar a Ti, que o Senhor possa nos dar a luz das Escrituras, porque senão vai ser apenas letra. E a tua palavra mesmo diz que a letra mata. Se o Espírito desta Escritura não sair e vir de encontro às nossas vidas, nada nos adiantará. Mas cremos, porque estamos humildemente em Tua presença, e cremos que Tu encontrarás conosco nesta noite, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Então pode se assentar. Ontem eu estava em Baldi, estava falando sobre essa escritura, e eu quero tomar aqui com os irmãos um pouco sobre ela. A palavra de Deus, nós sabemos que ela é criptografada. Alguém sabe o que é criptografada? Não. É vamos dizer, um livro com código. Ela é codificada. Se você não souber o código, você não abre. Já viu aqueles filmes com principalmente livros que guardam grandes segredos? E aí tem algumas determinadas pistas que você precisa encontrar para encontrar o código, para que então você possa descodificar o livro sagrado. A Bíblia, ela foi escrita por código. E além de ser escrita por código, quando ela foi fechada, ela foi selada com 7 selos. Os 7 selos abertos trazem consigo os códigos que fazem com que você entenda a Bíblia. Quando você precisa entender uma escritura, precisa entender algo da palavra, um dos primeiros códigos que você tem que saber e crer nele, porque o código é assim, você tem que crer que aquele é o código. Se ela foi selada com selos, se ela foi escrita e escondida, a Bíblia diz que Deus só revelaria o código só através de profeta. Amós, capítulo 3, verso 7. O homem nada entende da Bíblia. Ele pode ser um teólogo de citar a Escritura uma atrás da outra, de có, como eles dizem, de có e saltear. Mas é o Espírito tirado de dentro daquela Escritura que muda as nossas vidas. Amém. E a Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Deus não é como uma linha reta. Nós sabemos que Deus, por ser infinito, Ele é significado como um círculo. Se você pegar um círculo, você não encontra o princípio nem o fim dele. O profeta diz: o que você vê em Gênesis, você tem que encontrar em Apocalipse, porque é a continuidade. Se nós pegássemos todos os livros de Gênesis a Apocalipse e escrevesse ele em forma de círculo, onde nós chegaríamos? Em Gênesis. Gênesis fala do princípio da vida e do fim da vida. Apocalipse fala do princípio da vida e o fim da vida. Não poderia dizer o fim da vida, porque a vida não tem fim, mas sim o destino da vida. Nós podemos encontrar em Gênesis o princípio do homem e o fim do homem. Princípio do homem, Gênesis 1, 27, imagem e semelhança de Deus. Fim do homem, Gênesis quanto? 3:22, eu acabei de ler.
Ele estendeu a mão e tirou do homem a vida. Porque na condição que o homem se encontrava, ele não podia comer da árvore da vida, porque senão ele viveria eternamente em pecado. Então, vamos entender algo aqui. Uma pessoa, a árvore da vida é Cristo. A palavra de Deus é a vida. Então, usufruir da Bíblia, usufruir da palavra de Deus, irmão Antônio, sem uma vida correta com a Bíblia, é viver eternamente em pecado. Nós, vamos supor, eu vou citar a mim, para eu não julgar ninguém. A vida que eu levo, da maneira que levo, pensando que posso pensar o que penso, eu não posso chegar, eu penso que eu vou chegar naquele dia, escrever uma carta a punho para Deus, falar: olha, Senhor, eu tentei, eu fiz de tudo, eu amei a Ti, eu me dediquei, eu fiz isso. Então, assinado o crente. Deus vai ler aquilo ali? Você acha que Deus vai ler pelo que eu escrevi para ver se eu entro no céu? Como que Ele vai olhar para mim? Através da sua palavra. Ele vai dizer assim: bem-aventurados mansos e humildes de coração, podem passar para cá porque vocês herdarão a terra. Eu terei que passar por dentro da palavra para saber se eu sou humilde e manso de coração. Não vai adiantar, irmão. Sabe por quê? Eu quero falar bem domesticamente com a igreja, porque eu tenho trazido isso para mim. Olha para vocês verem. Eu quero todo mundo com a consciência bem sã. Bem sã. Inclusive eu, começando de mim. Qual que é a coisa, naturalmente falando, que nós não damos conta de vencer? A carne? Não pode ser. Nós mesmos. Nós mesmos nós não damos conta de vencer. O que mais? A irmã Bruna disse que é a carne. A Ana disse que é nós mesmos não damos conta de vencer. Eu acho que é a carne. A carne. O homem... Nosso pensamento. Então eu vou falar algo para vocês que pode até parecer muito pesado. Não tem nada que nós não damos conta de vencer. Vai ter que vencer. Porque nós temos o livro aberto. Nós acostumamos a empurrar as coisas para a carne. Existe pegadinho, pegadão? Não. Não existe. Não. Não existe. Não. Não existe pegadinho, pegadão? Não. Então tá. Posso usar o senhor, irmão Wagner? Se um homem te provocar e você abrir a boca e responder para ele algumas palavras que você sabe que não pode, mas o sangue esquentou, você acabou falando. Por que não passa uma mulher na rua sem ninguém, você corre lá e agarra ela? Por que apelar pode e agarrar a mulher não? Não tem pegadinho, pegadão? O homem que vai entrar no céu, irmão, vai ter que vencer a carne. Eu estava orando semana passada para algumas coisas na minha vida. Isso que veio no meu coração para mim. Não pode. Depois que a palavra viva, a abertura dos selos foi aberta, eu vi toda a Bíblia. Aí Hebreus 11 diz assim: pela palavra os antigos alcançaram testemunho. Ou como nós pensamos que seremos sobrenaturais? Eu não estou querendo ser tão pesado assim para a igreja entender, não é
pesar as coisas para ir embora, não. Eu estou querendo só levar vocês a pensarem que é possível vencer tudo. Amém. Quando comer da árvore da vida, porque Deus tirou do homem o direito de ir à árvore, porque ele estava na condição de pecaminoso. Mas hoje não. Nós não estamos na condição de pecaminosos, por quê? Porque o entendimento da palavra nos veio completamente, irmão. Amém. Até o pensamento religioso que nós tínhamos, Deus está tirando. Amém. Para quê? Para nos fazermos sobrenaturais. Sobrenaturais em tudo. Mamília, se eu plantar uma semente de milho, o que eu posso prometer para vocês na próxima safra de dar de presente para a igreja? Mas se eu prometer arroz? E o que é que Jesus disse? Quando este grão cair na terra, vai gerar todos igualzinho este grão. Aí nós pensamos assim, meu Deus, o pastor Charles está falando uma coisa que é impossível. Não é. Em algum setor, nós amamos parte da carne ainda. Eu estou sendo realista. Em algum lugar nós amamos ainda. Mas não estou falando para desânimo. Estou falando porque você tem o direito de estar acima de qualquer acusação de Satanás. Amém. Basta querer entrar na árvore da vida de maneira sincera. Amém. Nós não podemos. Sabe por quê, irmão Clécio? A Bíblia, o profeta tem dito que Deus está suposto a esconder-se do mundo atrás de pele humana. E quando Deus, irmão, resolveu esconder atrás de uma pele humana para morrer no meu e no seu lugar, a carne que ele tinha feito disse que em tudo foi tentado. Aí alguém poderia pensar assim, mas Jesus também era Deus. Você vai ser desonesto com Jesus. Ele era tão homem como eu sou e você é. Senão ele não sabia suportar as mesmas tentações. Mas ele simplesmente não quis viver as coisas da carne. Ele se entregou pela palavra. Esse é o povo que vai sair daqui. Eu quero ser um desses, irmão. Amém. Tenho pedido a Deus para que a minha igreja seja. Posso dar um exemplo para vocês verem o quanto é fácil vencer? Amém. Vou citar, irmão. Eu às vezes fico nervoso com algo. Não dou conta de segurar. A natureza é forte. Aí tem alguém que chega para mim e fala assim, olha aqui, durante um ano, eu vou deixar esse bilhete aqui, isso aqui é um depósito bancário, 20 mil. Se você não apelar com ninguém, eu vou colocar um GPS aqui em você para me te vigiar e te ouvir. Se você não apelar com ninguém, pode segurar que os 20 mil é seu. Vamos, Joaquim. Pois Deus colocou um GPS de vida eterna, falando, se você for manso e humilde de coração, você tem vida eterna. Amém. Nós ainda não vimos ele aqui dentro. Porque mais do que 20 mil reais, tem Cristo dentro de nós, para nós zelarmos pela nossa imagem. É verdade. Falta ou não falta em nós vontade para ser Cristo, irmão? Amém. Valorização. Ora, não posso eu pregar algo nessa noite, irmão, e amanhã eu esqueceu. Não tem cabimento, é porque eu ainda não entrei na árvore da vida.
Você, irmã, pode estar acima de qualquer coisa. Nós podemos amar, sim, Senhor, aquele que nos ofende. Nós podemos, sim, Senhor, brotar amor por aquele que só nos persegue. Esse é o povo que vai sair daqui. Amém. Basta você lembrar daquilo que você determinou para vencer. E você venceu. Porque nós já alcançamos muitas coisas. Alcançar isso que nós estamos precisando hoje é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Mas o que eu quero tirar desta igreja é aquele pensamento antigo que a carne, você sabe que a carne é fraca. Mais um motivo para você vencer ela. Não é nós aqui falando que a carne é fraca? Se ela é fraca, por que Ora, vencer ela? ela sendo fraca ainda me vence? Não, ela é fraca, então agora que ela vai ver o que é bom para a tosse. Ninguém, e nós somos verdadeiros, ninguém fala que a carne é forte. Então se a carne é fraca e ainda me vence, então o que eu sou, Jesus? Mas ela é fraca para cair em tentação, né, pastor? Agora, Não, ela é forte. Não. Ela é forte para o homem que não tem Deus. Quais foram os profetas que caíram? Agora, quais foram os profetas que davam atenção para a família, davam atenção para as coisas naturais? Eles morriam por causa da palavra. Eles tinham um objetivo, irmão: sair dessa carne aqui, ó, e voltar para aquele corpo eterno. O grão de trigo, quando cair na terra, vai gerar outros iguais a eles. Essa semana eu estava conversando com o irmão. Vocês conhecem, alguns aqui conhecem menos a vida do profeta. Mas ele era quase que um fanático por causa de caça. Ele era tão fanático que ele fazia uma coisa que eu vou contar para vocês, que se eu fizesse, irmão, não ia colar. No dia dele comemorar aniversário de casamento, gente, na lua de mel, ele foi com a irmã Meda para o mato para caçar. Você imagina, a esposa ficava arara, de tanto que ele gostava. Pois o dia que os selos foram abertos para ele, que ele começou a de fato a ver a árvore da vida, que eu vou entrar aqui um pouquinho, viu ela aberta, exposta, que ele podia ir nela e alimentar daquilo que toda a humanidade ficou sem alimentar. Ele não tinha mais vontade de caçar. Porque ele desanimou da vida? Não. Aquilo que era o gosto mais precioso para ele nesta carne se tornou nada. Eu acho que comigo aconteceria, tem que acontecer, é por pescar. Gosto demais de pescar. Pois quando você vai vendo isso, graças a Deus, Há 2 anos que eu não saio para acampar. A gente vai querendo ficar lendo o tempo inteiro. Você tem que ter, nós temos que ser assim, alimentar de Cristo. Alguém pensa assim, então nós vamos chegar então só naquela vida monótona. Vai para a igreja, vem para casa, volta para a igreja, vem para casa. Não, não precisa ser assim. Você não precisava de nem ir para casa, você tinha que vir para a igreja e ficar só na igreja. Não, vai. O bom é se viesse para a igreja e nem voltasse para casa. Indo para casa ainda está bom demais ainda. Essa tem que ser a vida de quem quer ir para o céu. Sabe por quê, irmã Maria? O que impregnou em nós, nesses 16 elementos, não é brincadeira para desgrudar. Mas eu vou ler aqui para vocês que nós temos algo que separa. É tão fino que separa a alma do espírito. De tão fino que ela entra e separa. Para deixar você livre para se tornar Cristo outra vez. Então, quando o homem entrou naquela condição, Deus tirou dele a árvore da vida, para que ele não tivesse acesso e vivesse pecador eternamente. Para que ele pudesse promover ou
ou planejar o plano da redenção, para que ele pudesse devolver para esse homem o direito de tornar Adão o que Adão era na terra antes do pecado. Pastor, mas por que a gente já não nasce assim, com a visão de querer seguir só a Deus? Porque Exato. a gente já nasce no pecado? A gente nasce em pecado. O salmista diz que a minha mãe me concebeu em pecado. Agora, Deus tem atributos que Ele gostaria de expressar na sua vida. Atributo de Salvador, atributo de Redentor. Mas Ele não podia fazer você nascer com esse desejo e fazer o Beltrano sem esse desejo. Ele seria injusto com o Beltrano. Então Ele nos colocou numa classe só e deu para cada um de nós o direito de livre arbítrio. O que é isso? Direito de escolha. Uma coisa que eu acho que é engraçada, parece que tem gente que tem alguma coisa que, assim, eu falo por mim mesmo, porque desde pequena eu tenho essa coisa de ir na igreja, ninguém na minha casa ia na igreja, mas tem alguma coisa que me chama. Eu ia com meu irmão pequeno, aí dormia assim, eu tinha que voltar quase que carregando meu irmão. Aí toda vez parece que acontece alguma coisa que parece que é o que o senhor está falando, da carne e que o senhor falou no último curso, do espírito, né? Porque o espírito quer e uma parte da gente quer e a outra não quer. Uma puxa para um lado e a outra puxa para o outro, né? É muito engraçado. Tem hora que eu fico tentando entender. Assim, mas... Suponhamos que está a sua carne nessa mão e o seu espírito e alma nessa. Um quer ir para o lado, porque são sentidos contrários. Os desejos da carne são os prazeres da carne. Os desejos da alma é coisas de Deus. Aí, irmã, qual dos dois vai chegar primeiro no seu objetivo? Não. Suponhamos que tem força nos dois braços do mesmo jeito. Qual vai chegar primeiro no objetivo? Não. Você está segurando? É que dá mais razão. Se tiver as duas. A gente alimentar mais. Não. A gente alimentar mais. Que você soltar. Solta a sua carne para você ver. Eu vou lá naquela turminha lá, vou bater um papo com eles. Daqui a pouco você está no forró. Solta a sua carne. Dá uma voltinha lá. Vai lá. Está todos dois na sua mão. O que você soltar vai chegar no objetivo primeiro. Agora, se Deus te deu a visão, o entendimento de como segurar a carne para ela não te levar em lugares errados, para que soltar agora? Verdade. Sim, Maria. Uma coisa assim, que a gente sabe que é errado. E fala assim, não, sabe que é errado e vai fazer, mas na intenção eu vou fazer tal coisa assim, e depois eu peço perdão para Deus. Aí, como que Deus recebe isso? Ele recebe, senhora, eu vou falar da maneira que eu consigo entender, Maria. Esse indivíduo, né, que está com esse pensamento, dificilmente ele recebeu o Espírito Santo, porque ele está até tentando enganar a Deus. Deus já viu ele muito antes de fazer, que ele já era uma pessoa falsa. Porque olha para a senhora ver, se a pessoa fizer sem saber que estava errado, ele podia ser uma pessoa merecedora de misericórdia. Mas eu sei que não pode, depois eu peço perdão a Deus. Se ele é uma pessoa desta maneira, o fim dele vai ser um dia fazer isso e não dar tempo de pedir. Porque ele nunca decidiu ficar pela palavra. Entende? Quando a Bíblia diz assim, olha, orai e vigiai. Orar, nós aprendemos aqui no caminho da trajetória do tabernáculo, que a carne não sabe orar. Tem que ser algo da alma. E vigiar. Vigiar o quê? Alguém sabe? Prestar atenção. Não, vamos acertar mais em cima. Orar é algo que brota da alma. E vigiar. É vigiar o quê? Tem constante. A carne. Vigiar a carne. Vocês têm que estar de zóio nela o tempo inteiro. O que ela está querendo, o que ela está planejando. Isso é vigiar.
Não. Aí as pessoas oram e quer ver? Levanta aí, Antônio. Mas a carne anda abraçadinho pra lá pra cá. Você quer lá fazer aquele negócio agora? Vamos lá, carne, fazer aquele negócio? Aqui só tá fazendo. A carne desejou. Não, eu te levo lá, ué. Você soltou a carne. Mas deixa eu voltar aqui, porque hoje eu não queria pregar, não quero só ensinar algo aqui. Olha aqui. O Senhor Deus, pois lançou o homem fora do jardim. Então vamos ver aqui. O profeta diz que Éden significava um estado. Nós sabemos pela ciência que a Terra não era dividida em continentes. A Terra era, vamos dizer assim para todos entender, era uma terra só. Porque hoje temos a Terra ocidental, a Terra oriental, mas a Terra, eu estou sem o meu quadro aqui hoje, a Terra, senão eu ia desenhar para os seus mapas. Então a Terra era um continente só. Como é que chamava esse continente todo, irmão Wagner? Éden. Éden. Agora diz a Bíblia que Deus plantou um jardim no Éden. Por que a terra toda é o Éden? Porque no novos céus e nova terra, quando o profeta pregou o Éden restaurado, o mar não vai existir mais. Porque à medida da cidade, o mar vai ter que se afastar para que ela toda possa caber num lugar só. 600 quilômetros em forma de pirâmide. Então o Éden foi tudo que Deus preparou para o homem, foi a terra para o homem morar. Só que ele escolheu um lugar onde ele plantou o jardim. Por que era um lugar? Porque a Bíblia diz: o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden. Porque o homem caiu. O homem saiu de uma... Não. Posição. O homem tinha uma posição. Como é que chamava essa posição do homem? Eternal. Ele estava numa posição eternal. E o homem caiu. Mombrana diz para uma classe menor. Classe mortal. E essa posição que o homem caiu foi da palavra. Aí você encontra que um homem e uma mulher que cai da palavra, ele está morto. Porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Olha aqui, ó. Então notamos que Deus disse a Eva que depois de certo tempo a palavra voltaria a ela. Agora, de onde Eva caiu? Da palavra. Correto? Da palavra. E Deus disse que faria uma maneira para redimi-la outra vez. A segunda Eva, no espiritual, que é a igreja, tem que haver uma maneira da carne não subjugar ela. Porque antes a carne não dominava ela. Deus já executou todo o plano para que nós possamos ter força suficiente para dominar a carne outra vez. Voltar à nossa posição e será a palavra de Deus em carne humana outra vez. Alguém pensaria: isso é impossível. Não. Não pode ser impossível. Se Deus é a palavra, Ele está suposto a morar onde? No seu coração. Porque na palavra dele ele já é. Ele está suposto a morar no seu coração. E só o seu coração é a palavra. O seu ouvido é o ouvido da palavra. Sua boca é a boca da palavra. Olha aqui, ó. Vocês estão entendendo? Amém. Já está dando para dar um esclarecimento que é possível? Não é impossível?
redimi-la outra vez a palavra. E glórias! Bem, depois de um certo tempo, a palavra seria dada a conhecer a ela. Aleluia. Ficou algo aqui? Ora, esse é o tempo de conhecer quem você é. À medida que eu e você começamos a entrar na palavra e conhecer a palavra e o que ela pode fazer conosco, nós estamos voltando a ser a palavra outra vez. A carne vai ter força sobre nós? Não pode. A Bíblia não disse que o que está em nós é maior do que está no mundo. Qual mundo? A carne. O que é maior não consegue vencer o menor. Olha aqui, olha. Depois de certo tempo a palavra seria dada a conhecer a ela. Mas aqui, depois que Eva caiu da palavra, mané, e foi lançada fora do jardim, quando é que a palavra está sendo conhecida a não ser hoje? Cadê a Eva? Ela não foi para o pó? De qual Eva o profeta está falando? Nós que ficarmos vivos para a vinda, conheceríamos o segredo de Deus que nos faria ser imortais outra vez. Amém. A palavra viria para um só propósito. Escutem bem o que digo. A palavra viria com um só propósito, o qual seria a redenção. Deus disse que a palavra viria outra vez. Essa palavra não podia ser em parte. Essa palavra esteve completamente um dia andando em carne, porque Colossenses diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta diz assim: ele está velado em um homem, como ele sempre foi velado. Ele estava em seu templo humano. Deus está em seu templo humano. Por favor, tenham bastante cuidado para entender isso. O Evangelho não é uma coisa simples. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus velado em um homem, se escondendo do mundo. Não é o que eu tenho dito para vocês aqui? Velado no ser humano. Então você tem que ver em mim, irmã Maria, as atitudes de Cristo. Se eu digo que Ele está velado em mim, a senhora tem que encontrar em mim, todas as vezes que a senhora vier em mim, a atitude de Cristo. Todas as vezes. Velado num ser humano, um homem que comia. Você come? Você come? Um homem que comia. Um homem que bebia. Você bebe? Bebe. Um homem que pescava. Você pesca? Ah, pesco. Pesca sim. Um homem que dormia. Você dorme? E tudo mais. Havia nascido aqui na terra. Andava com eles. Falava com eles. Usava roupas como os restantes deles. Mas aquele era Deus. Aonde é que tem algo aqui além do que não cabe a nós carregar Deus? Sim, Mané. É quando, igualzinho, Deus fica com a gente, igualzinho, fiquei nervosa, Ele sai de mim. Manéia, mensagem igreja e sua condição. O profeta diz: nós estamos supostos a carregar a natureza do cordeiro. Aí ele cita quando a pomba desceu sobre o cordeiro que João Batista apontou. Ele disse: qualquer movimento brusco seu, a pomba bate asas. E você terá que clamar para que ele volte.
Deus não pode apelar comigo. Deus não pode dar uma mal resposta comigo. Ele tem que me deixar para que eu possa fazer isso. Bomba, sim? Quando a gente fala assim, nossa, muita gente tem essa mania. Vai falar uma coisa e fala assim, Deus me perdoa, mas você não sei o que, não sei o que. Não, ele não te perdoa. A pessoa fala contra a pessoa, mas antes já pede perdão. Não, Deus não perdoou, Maria. É um costume, né? Virou um ditado popular. Deus me perdoa, então não fala. Então não fala. Sabe por quê? Porque eu já estou consciente que eu vou precisar de perdão. Para que eu vou falar? É isso, irmã Maria. A senhora está, 2 vezes que a senhora disse coisa certa, como as irmãs, os irmãos. Nós estamos descobrindo que a carne está acomodada demais. Tem muita coisa. Senhor, isso é culpa da carne. Mas o que é que Jesus disse para Nicodemos? Alguém lembra em São João 3? Uai, irmão Wagner, vocês falaram um negócio aí, uai. Necessário vos é nascer de novo. Aí é como você tirasse a roupa, a roupagem. Porque o profeta disse que para o homem de Gênesis 1:27, o homem de Gênesis 2:7 foi só para vestir imagem e semelhança de Deus. Daí o novo nascimento é para quê? Para sepultar. E muitas vezes nós arrancamos a roupagem, saímos de dentro da carne porque arrependemos, sinceramente, arrependemos mesmo, largamos o velho homem no batismo, mas quando nós começamos a caminhar com um novo homem, nova criatura é tudo que era velho, ficou para trás. De vez em quando, no dia 2 de junho, dia 2 de junho é dia dos finados? Qual que é o dia dos finados? 2 de outubro. 2 de outubro. É novembro. Qual que é o dia de novembro aí? Lá vai o crente espiritual chorar, que a carne morreu. Vai lá ver se ela dá uma ressuscitadinha. Você não tem que chorar o defunto. Você está querendo o defunto de novo? Deixando a atitude voltar? Nova criatura? Ou então a Bíblia, eu quero ser o primeiro a passar a mão nessa página e rasgar. Porque não é verdade. Nova criatura, nova criatura. Eis que tudo se fez novo, tem que se fazer novo. O velho homem sepultado nas águas, sepultado nas águas. Nós temos que ter a consciência para nós não ter sido banhado na água. Sabe o que o profeta diz? Por que uma pessoa se desvia da palavra? Não é porque o Espírito Santo deixou ela, é porque ela nunca teve o Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo, a cada dia, ele não só quer mudar, mas ele vê mudança. Lembra desde o princípio, Maria, que eu disse para vocês: olha, se vocês caírem em algum lugar, o lugar de refazer é aqui. Mas hoje você traria para refazer isso, amanhã você viria, mas outra coisa. Só ficaria a cicatriz para você lembrar. Falou, isso aqui foi aquele dia que ele me renovou. Essa outra aqui foi por causa disso. Mas eu me tornei nova criatura. Então deixa eu ir aqui para eu terminar. Olha, então o Éden era um lugar, o jardim do Éden era um lugar que Deus encontrava com o homem. Agora, a nossa terra é tudo isso aqui. Não é verdade? A palavra toda. Mas em determinada ocasião, tem um jardim que Deus te encontra. Tem cada escritura para o seu dia. Na mensagem Posição do Crente em Cristo, o profeta diz que Deus traz à luz a uma escritura, e aquela é a escritura do dia. Apocalipse 10 nunca podia ter sido cumprido antes do nosso tempo, porque não era tempo. Hoje as pessoas querem ser cristãos fora de Apocalipse 10. Jamais vai conseguir. Eles querem ter semente de Deus fora da manifestação do Filho do Homem. Vão conseguir?
hoje, a escritura do dia, é a abertura da palavra. Porque é a única maneira. Não vai dar tempo de eu terminar, vai ter que ficar na semana que vem. Eu vou mostrar para vocês que a palavra voltou outra vez. Ela literalmente voltou para que nós pudéssemos ter acesso, para então ter força suficiente, irmã Maria, para subjugar a carne. Eu vou contar a experiência uma semana, 2 meses quase antes da manifestação do Filho do Homem descer. O profeta estava orando no Monte Quênio Sabino. Ele estava com as suas mãos para cima. E quando ele estava orando, pedindo a Deus algo, porque ele sabia que algo ia acontecer, quando ele abriu os olhos, havia uma espada na mão dele. Aquela espada, a voz disse: essa é a espada do rei. E só há um rei. Rei dos reis. E qual é a espada dele? E nós vamos ver que ela desceu. Por isso ela pode nos fazer eterno outra vez. Porque não disse o profeta que a palavra seria conhecida pela Eva outra vez? Aleluia. Pelo conhecimento da religião, Satanás derrubou Eva da posição da palavra. Mas pela abertura da palavra outra vez, Deus põe a Eva de novo no lugar que ela estava. Amém. Glória a Deus. Esse é o povo que Deus tirará desta terra. Amém. Só que não é por chorar e gritar e desesperar, por amar a palavra. Amém. Se nós amarmos a palavra diferente, nossas atitudes serão diferentes. Irmã Miriam, se você não amar o irmão Wagner de toda a sua alma, você errará com ele. Mas se cada dia a senhora desenvolver amor por ele, e sabe o que é desenvolver amor pelo outro? Não esperar em troca. É a única maneira de desenvolver amor. Não é se você coçar a minha orelha direita, eu coço a sua esquerda. Se você pentear meu cabelo, eu passo creme no seu pé. Não. É cuidar de você independente se você cuida de mim. O que é que nós fizemos para Deus, para Ele nos amar tanto? Nada. Ele amou independentemente. Por Ele amar independentemente você, é que você desenvolve um amor tão grande por Ele. Por querer amá-lo, porque você não merecia, porque você não era digno de estar aqui, e Ele te pôs. Por isso, Senhor, eu vou te amar. Amém. Para eu encerrar, como uma escrava foi trazida de sua terra, e ela foi colocada ali no meio de alguns lugares para ser leiloada, e os malfeitores, vamos dizer assim, os mal intencionados, olhavam nas escravas e já olhavam direto para o corpo dela. Por que eles não olhavam na mão para saber se ela era trabalhadeira? Porque eles olhavam no corpo das escravas porque eles já tinham uma intenção com elas. E alguém viu uma escrava bonita, e o leiloeiro começou a leiloar ela. E ele começou por um valor já alto, porque ele também viu que ela era uma moça bonita. E começou um valor alto. E aí aqueles homens que só queriam, como Satanás só quer danificar a sua vida, só quer pegar o seu corpo e colocar exposto para os homens olharem e cobiçar. E a Bíblia diz que se um homem olhar numa mulher e cobiçar ela, tanto ela quanto aquele homem será lançado no inferno. Quantas mulheres serão julgadas como prostitutas sem saber? Quantos homens que nunca dormiram com uma mulher, mas será julgado como adúlteros, porque olhou e cobiçou? Aí aquele homem olhou e eles babavam, querendo arrematar aquela escrava. E um oferecia 5.000, o outro 10.000. E o outro, eles não queriam nem saber o que tinha que fazer, queria a escrava agora. E 10.000, 20.000, 30.000. E aí 30.000 era o valor que para eles ali já nem valia mais a escrava. E quando o leiloeiro deu-lhe uma, deu-lhe duas, na hora que ele foi bater para vender para o homem, estava chegando um rapaz de cavalo,
bem na hora de bater, dispare. Eu dou 100 mil. Todo mundo olhou para trás e falou: mas o que é isso? 30 mil já estava fora de cogitação, agora chega um homem e oferece 100 mil na escrava. E o leiloeiro disse: ela não vale isso. Eu falei: o dinheiro é meu, eu dou 100 mil nela. E ele disse: vendida por rapaz. Ele assinou o cheque e deu para o leiloeiro e disse assim: tire as algemas dela. O leiloeiro falou: que é isso, rapaz? 100 mil reais que você pagou nessa propriedade. Ele disse: é minha, tira as algemas dela. E todo mundo ficou calado vendo aquela cena. E o leiloeiro abriu as algemas, soltou das mãos, dos pés, e ele nem desceu do cavalo. Disse: minha filha, pode ir embora, você está livre. Continuou o seu caminho no cavalo. E todo mundo sem entender, mas Satanás não podia pôr a mão nela mais. Glória a Deus. Alguém já tinha pagado a liberdade daquela alma. Amém, Jesus. É isso que Jesus fez por nós. Amém, Jesus. O preço tinha que ser sangue inocente. Ele diz: eu pago. Aleluia, Senhor. Eu pago. Mas ele não vale. Mas eu pago, porque vale para mim. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse: tira as algemas. Tira as algemas, porque ele tem livre-arbítrio. Ele pode ir para onde quiser. E Deus continuou o seu caminho, porque ele diz: quem quiser vir após mim. Continuou o seu caminho o cavaleiro. E ele foi troc. Quando ele começou a ouvir, irmã Maria, parecendo um ofegante assim, ó. E ele olhou para trás e vinha a escrava. A escrava correndo para alcançá-lo. E ele disse: que foi, minha filha? Ela disse: eu quero te seguir. Ele disse: não, eu paguei a sua liberdade. Ela disse: mas eu nunca estive tão presa como eu estou agora, por alguém que pagou um preço tão alto pela minha liberdade. Por favor, deixa-me te servir. É assim que nós olhamos o sangue de Jesus, irmão. Foi um preço tão alto, para agora nós corremos atrás da palavra e dizer: Pai, deixa eu te seguir, Senhor. Amém. Se o Senhor permitir eu te seguir, eu te servirei para o resto da minha vida. Amém. Mas você é livre, mas eu quero ser prisioneiro de Cristo. Amém. Foi isso que Paulo viu. Você já analisou o preço que foi pago pela sua alma? O que Jesus fez pela sua alma? Para você pensar o quanto era interessante e importante você devolvê-la para Ele. Quando nós entramos, irmão Joaquim, para vermos que de fato que foi o sangue de Jesus, tem muita coisa da carne que não tem força sobre nós. Ele é precioso demais. E Ele vai tirar um povo daqui. E eu creio que desta igreja sairá muitos. Amém. Porque há um povo que quer. Há um povo que decidiu matar a carne no altar de holocausto. Semana que vem, irmãos, vocês vão ver. Quando nós entrarmos, depois, enquanto eu pregava isso, irmão Wagner, Deus me abriu isso. Lembram das 5 colunas do tabernáculo? Eu mesmo pensava que ali estavam as eras da igreja, que os denominacionais, o religioso entrava ali, se alimentava, adorava. Não, irmão, não. As 5 colunas é o quíntuplo de Efésios. Para ver o candelabro, a luz do candelabro tem que passar pelo profeta, e denominacional não passa pelo profeta. Ali já está coberto com pele de texugo. Só o eleito é coberto com pele de texugo. Ali dentro ninguém mais vê o que está acontecendo. Então, não mais denominação, não mais pensamento humano ali. Quando você entrar ali dentro, nada mais faz você voltar. Amém. Porque a hora que o senhor entra, irmão, no quíntuplo de Efésios, primeira coisa que você vê na sua frente é o véu. Sabe quem é o véu? O Filho do Homem. Amém. Porque ele disse que ele está velado atrás de uma carne humana. Quem você viu Cristo manifestado nesse tempo? Atrás de uma pele humana. Apocalipse 10,
7. Só quem viu ele, reconheceu a abertura da palavra, é que pode entrar para dentro do tabernáculo. Amém. Montou lá dentro, o Satanás não ouve mais o que o Senhor fala com ele. Lá dentro, essa carne não tem mais força sobre nós. Ela ainda teve força, porque nós fomos até a fonte só, durante todos esses anos. Mas entrar ali dentro com conhecimento é mudança total. Amém. É mudança completa. O sacrifício de Cristo é para mudar as nossas vidas. A carne vai ter que sofrer um pedaço na nossa mão. E eu estou com muito gosto para fazer ela sofrer, irmão. Amém. Mombrana diz que um homem animado anima muita gente. Você tem condição plena para dominar todo o seu ambiente. É verdade. Maria, a única coisa que nós temos que vencer para superar todas as coisas não é o pensamento. Vou deixar isso para vocês pensarem, meditarem. Você quer vitória sobre todo o seu corpo? Não vai. Amém. Quer, irmão Clésto? Quer, irmão Joaquim? Quer, irmão Antônio? Quer, irmã Neia? Quer, irmã Ana? Quer, irmã Bruna? Quer, Sara? Quer vitória para você vencer a natureza da carne? Quer, irmã Miriam? Quer, irmã Maria? Quer, Vinícius? Quer, Miquéias? Está nesse espaço aqui. Jesus não errou. Ele era Deus quando ele disse que faz mal para o homem. É o que sai. É aqui que nós trazemos muita força para a carne. Porque no pensamento, se ele ficar no pensamento aqui, ainda nós conseguimos sacrificar ele. Mas quando ele sai aqui, ele materializou. 4ª dimensão, não volta mais. Deus pode nos livrar dela, do trono branco, mas consequência na terra, tudo que o homem plantar, você fica livre pelo arrependimento da acusação final, mas a consequência nós não ficamos livres dela. Concordam com o seu pastor? Então a carne está prestes, irmão Antônio. Nós estamos tendo entendimento, está prestes dela perder todo o poder sobre nós. Isso não é maravilhoso? Graças a Deus. Isso é o que eu quero transmitir para vocês. Verdadeiramente, somos mais do que vencedores. Pai bendito, é simplesmente magnífico. Sim, Deus. Falar da tua palavra. Sim. Sim, Deus. Ela é tão viva. Sabe o que eu tenho visto na minha igreja, na nossa igreja, Senhor? É que a tua palavra está nos levando a culto racional. Sim, Deus. Sabe, nós estamos vendo a palavra e concordando. Verdade, eu posso vencer isso sim. É a única maneira do homem ser vencedor é quando ele acredita que ele pode vencer. Quando Saul viu Golias na frente dele, ele não deu conta de vencer, porque ele pensou que era um problema grande demais. Quando Davi ficou sabendo, Davi disse: eu posso vencer aquele Golias. Quando o homem pensa, quando o homem vê que o que está dentro dele é algo diferente, aquele problema já não é mais problema. Ele é apenas uma oportunidade de experiência na vida do homem. Senhor, que nós possamos ter uma semana na tua presença. Amém. E vivermos uma vida totalmente espiritualmente na tua palavra. Amém. Porque estamos já saindo deste mundo pelo entendimento da palavra que está nos arrebatando a cada dia. Amém. Te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Pensem nisso, viu? Nós podemos ser bem mais do que somos. Sabe por quê? Porque temos potenciais para isso. Deus abençoe a todos. Sara, Deus te abençoe. Viu? Ficamos felizes com a sua visita. Quando você quiser voltar, fique à vontade. Possa aparecer para você hoje um evangelho diferente, mas é a palavra.
é a palavra verdadeira. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.